É com muita alegria que eu cumprimento a todos os nossos irmãos e amigos que vieram a tempo para que possam participar da primeira aula do curso bíblico de escatologia. A primeira matéria eu gostaria de abordar primeiramente a importância da palavra de Deus. Mas para abordar esta questão e a aula que estaremos iniciando, eu gostaria de convidá-los para uma pequena prece, uma oração ao nosso Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, o teu amor e o teu carinho por cada um de nós e de nossos lares aqui representados. Suplicamos-te neste momento, Senhor, que tu nos abençoe e nos guarde. Prepare o nosso coração para receber a tua palavra. Unja-nos com o poder do Espírito Santo, nos dando a sabedoria para ministrar a tua palavra, para recebê-la e para praticar e transmitir aos que nos servem. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A importância da palavra de Deus. Se abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, verso 21, nós perceberemos ali uma cena muito interessante. Alguém chegou em Jesus e disse que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá fora e queriam vê-lo. E Jesus respondeu algo inusitado. Diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e observam a palavra de Deus. Com certeza, Cristo não estava desfazendo ou menosprezando a sua família, mas ele estava superestimando, ele estava evidenciando o valor daqueles que buscam e observam e ouvem a palavra de Deus. Passa a fazer parte automaticamente esse tipo de pessoa da família de Deus em todo o universo. No livro de Atos dos Apóstolos, também, no capítulo 1, verso 16, temos uma inferência muito interessante, aonde foi dito ali que o guia daqueles que prenderam a Jesus, o Espírito Santo, já por boca de Davi, já havia predito que era Judas. Olha que coisa mais interessante. Lá no Salmo, capítulo 41, verso 9, realmente está confirmando isso. Até o meu amigo íntimo, aquele que comia pão comigo, ergueu seu calcanhar contra mim. Como Davi, que viveu há 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, sabia disso. Com certeza ele não sabia. Ele era um mortal como qualquer um de nós, um pecador como qualquer um de nós. Simplesmente, ele foi convidado por Deus, como um mortal, como eu e você, a ser usado como instrumento nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo revelasse essa situação que a profecia apresentou. Em 2 Timóteo também, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, lá afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para redarguir, corrigir, enfim, ela nos condiciona perfeitamente, nos habilitando para toda boa obra. Toda a Escritura, veja bem a afirmação, toda a Escritura. Segundo a Pedro, também no capítulo 1, verso 21, porque a profecia, presta atenção nessa palavra, nunca foi produzida por vontade de homem nenhum, mas homens santos de Deus, escolhidos por Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E
para finalizar, Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurados os que ouvem e os que leem a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Eu gostaria, antes de mergulharmos na matéria em si, após termos observado a importância da palavra de Deus evidenciada pelos textos que acabamos de observar, fazer um breve histórico sobre a Bíblia Sagrada. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que a Bíblia ela foi escrita num espaço de 1.600 anos por cerca de 42 autores. Originalmente o Antigo Testamento escrita na língua hebraica, o Novo Testamento apenas o livro de Mateus em aramaico, os demais em grego. E nenhum livro da Bíblia Sagrada está escrito ou foi escrito em ordem cronológica, e muito menos escritos ou distribuídos em capítulos e versículos. Capítulos e versículos. Alguns relatos históricos nos remontam, por exemplo, a Robert Stephanes, que viveu por volta de 1555. Ele era um editor protestante. Foi o primeiro a editar uma Bíblia completa em capítulos e versículos. João Ferreira de Almeida, que viveu por volta de 1608 a 1691, um português, nascido em um lar católico, na adolescência se tornou protestante, foi o primeiro a traduzir a Bíblia direto das línguas originais para o português. Ele traduziu de Gênesis a Ezequiel. Logo então faleceu, em 1691. Em 1694, um pastor holandês conhecido por Jacobus completou e editou o primeiro volume por volta de 1748 e o segundo volume em 1753. Da Bíblia, a primeira Bíblia completa, distribuída em capítulos e versículos, traduzida direto das línguas originais para o português. É muito interessante observar que de Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia, não encontramos nenhum texto sequer que contradiz um ao outro. Nenhum dos personagens que escreveram a Bíblia entraram em contradição. Isso prova o que inicialmente já havíamos lido em Pedro, que a mente humana foi apenas um usuário, um instrumento. O ser humano foi um instrumento. Mas a mente divina é a única autora que, diante de 1.600 anos, culturas, épocas, raças totalmente diferentes, hábitos diferentes, a manter essa inerrância de Gênesis ao Apocalipse. Um outro detalhe que quero deixar frisado também, algumas Bíblias que estão mais próximas do original. A minha mesmo é uma João Ferreira de Almeida, só revisada. Nela e em algumas outras aparecem, às vezes, textos entre parênteses ou entre colchetes. Qualquer texto entre parênteses ou entre colchetes jamais foi escrito por alguém. Esses textos foram acrescentados para facilitar a compreensão.
Portanto, o que importa é o que está fora de parênteses e fora de colchetes. As Bíblias que não têm parênteses nem colchetes, seguramente são Bíblias com linguagens mais modernas, muito atualizada, e aí já aparece direto as traduções. No rodapé das Bíblias que contém os parênteses e os colchetes, tem esse explicativo, e esses textos contidos ali dentro são realmente acrescentados. Eu gostaria de fazer uma pequena abordagem também a respeito dos apócrifos, ou deuterocanônicos. Esses livros deuterocanônicos, o apócrifos, é normal, é comum, nas aulas alguém está se perguntando, por que a minha Bíblia tem esses livros? E por que a Bíblia João Ferreira de Almeida não tem? Muito bem, algumas religiões que adotaram os apócrifos, a história dos apócrifos é a seguinte. Os mais conhecidos são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. A origem desses apócrifos, assim então chamados, veio da Septuaginta. Por volta de uns 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, após o povo de Deus ter sido levado a tantos cativeiros, em culturas diferentes, o hebraico começou a ficar distante do seu povo e eles foram se familiarizando com outros idiomas, especialmente o grego. A primeira tradução, então, do hebraico, língua original, para o grego koiné, foi realizada por 72 peritos rabinos em 72 dias, a pedido de Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu II Filadelfo, rei do Egito, que reinou por volta de 287 a 247 a.C. Isso aconteceu em Alexandria, como eu disse anteriormente, por volta do século III a.C. Qual foi o problema da Septuaginta? Antes do fechamento do cânon sagrado, que é a lista oficial, que se deu ao fim do primeiro século depois de Cristo, exegetas israelitas rejeitaram 7 livros da Septuaginta por considerá-los não inspirados por Deus e estarem fora da sintonia com todo o resto do cânon sagrado. Eles não estavam em harmonia. Tinha claras evidências em alguns pontos ali escritos que eram totalmente contraditórios a todo o resto do cânon sagrado. Por isso eles rejeitaram e os evangélicos também, os protestantes, de um modo geral, também rejeitaram, pelos mesmos motivos. Os apócrifos têm um valor histórico, isso cultural, isso é indiscutível. Mas a título de revelação inspirada, foi questionado. E é questionado. Muito bem. Eu gostaria de convidá-los agora a abrir a Bíblia Sagrada e vamos mergulhar na Palavra de Deus, iniciando pela criação. O capítulo 1, o verso 1 e 2, diz: no princípio, criou Deus os céus, observe, no plural, céus, e a terra, no singular, observe esse detalhe.
E essa terra que foi criada nesse princípio, numa eternidade passada, aí está dizendo que era sem forma e vazia. Ela foi criada e deixada sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E com E maiúsculo, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Só nesses 2 versículos, se fôssemos realmente aprofundarmos, eu costumo brincar dizendo que daria para escrever outra Bíblia. Isso está remontando numa eternidade passada a criação do universo. Isso confirma que Deus não só foi desde a eternidade passada, continua sendo e sempre será o Criador. Ele jamais se aposentou. No Apocalipse, quando nós chegarmos ao final deste curso, estaremos analisando que essa terra vai ser recriada. Vai haver modificações no sol e no mar. Como diz o profeta Isaías, no novo céus e na nova terra que eu hei de fazer. Tudo isso corrobora, confirma e autentica que Deus foi, é e continua sendo o Criador do universo e também o mantenedor. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, essa palavra Deus, no princípio, criou Deus. É a palavra hebraica Elohim. Elohim é um termo plural, não é singular. Portanto, como então entender? Logo mais abaixo, dentro do estudo, nós estaremos observando que quando Deus criou o homem, nós vamos chegar lá daqui um pouco, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas compõem o Elohim, Deus. Deus agora teve um histórico lá no céu. Inclusive, um detalhe interessante, se você fizer um rápido parênteses e abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e observar do verso 7 ao verso 12, nós vamos observar ali alguns detalhes interessantes. Primeiro, os personagens que ali aparecem. Miguel, o arcanjo Miguel, que era nada mais, nada menos do que a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido assim no período do Antigo Testamento, antes de se manifestar como Jesus, filho de Maria. E a serpente, dragão, diabo que ali está, era o anjo caído, Lúcifer, que após ter conseguido derrubar um dos mundos criados por Deus, que foi a Terra, que também vamos estudar nas próximas aulas, foi no céu desencadear uma batalha contra o próprio Cristo. Eu só queria deixar claro que esse texto do Apocalipse deixa claro que antes da semana da criação que formou este planeta, o verso 12, ali relatado, no capítulo 12 de Apocalipse,
Assim que o diabo foi expulso de lá, ali está confirmado um detalhe muito interessante. Alegrai-vos, vós, ó céus, que neles habitais. O livro do diabo, né? Porque o diabo foi lançado na terra, seus anjos foram lançados por ele, não foi o que está dito lá? Alegrai-vos, vós, ó céus, que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E lembra dos céus que eu falei no início, que está escrito lá no Gênesis capítulo 1, verso 1? Formou o Senhor Deus os céus no plural. Alegrai-vos vós, ó céus, que neles habitais. Mundos e mundos criados por Deus, antes de dar forma ao planeta Terra. E o diabo já tinha iniciado a sua obra de destruição. O destruidor já tinha iniciado a sua obra de mentira, de farsa, de subversão contra o governo de Deus. É aqui que eu queria chegar. Na eternidade passada, Deus já vinha criando o universo. A terra ele tinha criado, mas tinha deixado sem forma e vazia. Agora, a semana da criação, que vai do verso 3 em diante, nos irá abordar detalhes dos 7 dias literais que formou, estruturou o nosso planeta, e povoou o nosso planeta, e complementou a nossa galáxia. Verso 3 em diante. Haja luz. Que luz seria essa se o sol só seria criado no 4º dia? E Deus estava dizendo, haja luz. E viu Deus que a luz era boa, suficiente para fazer divisão entre dia e noite. E foi tarde e amanhã e o primeiro dia. O original aí usado para haja luz é Bará Ohur. Diferente de Azar Ohur. Por que Bará e Azar? Bará é o original hebraico, aonde se aplica Deus criando do nada alguma coisa. Aí usa o verbo Bará. Ohur, luz. E Azar, os outros dias da criação, onde Deus, de algo que ele já tinha criado, ele estava mandando surgir qualquer outro ato criacionista. Como, por exemplo, de cima da terra, ele mandou que surgisse a flora, etc. Aí usaria o verbo azar. A semana da criação, então, no nosso planeta. Como nós já acabamos de ver, o primeiro dia, haja luz. Que luz é essa? Muito simples, não é? A terra não estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. É como se fosse um bolão amassado de terra dentro de uma bolha d'água, flutuando no espaço. O que tinha de terra era isso. Um bolão sólido de terra dentro de uma bolha d'água flutuando no espaço. E quando vemos o Espírito com E maiúsculo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, fazendo movimento sobre a face das águas, vemos então, semelhantemente ao ato da formação do homem, passamos o homem, o batismo de Jesus, os três ali da mesma forma, o Pai na nuvem, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, não era uma pomba, descendo em forma de pomba, e coincidentemente, para movimentar a água do Jordão, onde o Filho estava sendo batizado.
Ali o Espírito, então, uma participação ativa na criação juntamente com o Pai e o Filho, que estava sobre a face das águas. E a movimentação iniciou, e o primeiro som da palavra de Deus foi: haja luz. Que luz é essa? Quando uma mulher vai ganhar neném, o que nós dizemos? Ela vai dar a luz. Condição de vida. Atmosfera, litosfera, estratosfera, em volta dessa bolha d'água. Oxigênio. Condição de habitação. Esta é a luz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Só que essa glória foi manifestada de uma maneira tão interessante que foi suficiente, sem sol, sem nada, para fazer divisão entre 12 horas escuras, tarde, 12 horas claras, manhã, tarde e amanhã, o primeiro dia. Essa luz, condição de vida. A luz proveniente da presença do Altíssimo, da presença da Santíssima Trindade. Do verso 6 ao verso 8, agora temos: haja o firmamento no meio das águas e faça divisão entre águas e águas. Observe bem. Primeiro, o firmamento é a palavra raquiá, que quer dizer chapa batida. Raquiá no hebraico, traduzida para nós, chapa batida, sólida. A terra, sem forma e vazia do verso 1, ganhou forma. E para fazer divisão entre águas e águas. Das águas que está acima do firmamento com as águas que está abaixo do firmamento. A água aí mencionada, para fazer divisão entre águas e águas, é a palavra maim, que se refere à água líquida. Aqui nós temos, então, o raquiá, onde a seta está mostrando. Deus fez daquela bola, daquele monte de terra, um anel. E acima desse anel, maim, água. Abaixo desse anel, maim, água. Gênesis 1, verso 6. Diferente de Gênesis, capítulo 2, verso 6, que usa água vaporizada. E a palavra hebraica suká. E lá no livro de Isaías, no capítulo 4, verso 5, tem também a palavra supá, que é dossel, ou gelo. Veja que não adianta querer interpretar de outra forma o que o Espírito Santo já revelou claro. O firmamento aí mencionado é para fazer divisão entre águas debaixo do lençol e água acima do lençol. Nada mais que isso. A água em forma de gelo está lá no texto de Isaías, capítulo 4, verso 5, que é a palavra supá, como nós mostramos. E a palavra maim é águas de águas. E a palavra sucar, Gênesis 2, verso 6, água em forma de vapor. Então não adianta correr, tentar inventar qualquer outro tipo de informação, porque o original disse isso. Maim de maim. E para isso está no firmamento. No
como nós vimos no verso 7, né, a separação entre águas e águas, e Deus chamou esse firmamento de céus. Por que Deus chamou de céus esse firmamento? Observe que coisa mais interessante. Observe agora a nova ótica do planeta. Para quem vem lá do reino eterno para cá, quem vem de fora para dentro, que via só uma bolha azul de lá para cá, agora a ótica ia ser diferente. Já modelou aquela chapa batida. E no próximo dia, agora que nós vamos estudar, vai aparecer o elemento seco, a área intercontinental, e lá de fora estaria vendo o globo terrestre como nós vemos hoje, com parte terra e parte água. E Deus chamou então céus por isso. Nós passamos a fazer parte. É mais um mundo que Deus acabou de criar, dentre os milhares que Ele já tinha criado. Basta olhar para as estrelas do céu, sabendo que normalmente cada estrela é um sol, e cada sol tem os seus planetas à sua volta, orbitando em torno dele. Quão egoístas seríamos para imaginar que só esse mundinho nosso, tão pequenininho, diante desse universo tão grandioso, teria vida. Mas entraremos em mais detalhes sobre isso daqui mais um pouco. Do verso 9 em diante, nós vemos aí agora o elemento seco. No terceiro dia, do verso 9 ao verso 13. Ajuntem-se as águas e apareça o elemento seco, e surja e apareça a flora terrestre, com toda sorte de similares, que dê frutos, sementes, etc. Eu costumo expressar, em forma de brincadeira, que é como se Deus tivesse pegado um rodão, um rodo gigante, e lançado lá na frente e arrastasse a água de cima desse anel, e mais ou menos uma terça parte desse anel terrestre, desse raquear, passou a se tornar um elemento seco. E a área seca que nós temos, a área intercontinental, onde estão os continentes do planeta Terra. E em cima dessa área seca, Deus deu ordem para que surgisse toda a flora. Mais ou menos esse desenho aqui. Austrália, Ásia, Europa, África, América do Norte, América Central, América do Sul. E aqui à minha esquerda, entre a África e a América Central, mais ou menos, onde nós temos o Oceano Atlântico, tinha um outro continente, que entre janeiro a maio do ano 2350 a.C., o ano que teve o dilúvio na Terra, segundo relatos bíblicos, a Atlântida afundou antes do dilúvio, entre janeiro a maio desse mesmo ano. Nós vamos estudar em detalhes sobre esse continente perdido em aulas posteriores. Mas esses eram os continentes que existiam naquela época. O elemento seco, com a flora, então, fechou o terceiro dia. Agora, finalmente, o quarto dia. O quarto dia é impressionante a quantidade de informações que nós temos sobre o quarto dia. Sol, lua e estrelas.
Gênesis, o capítulo 1, do verso 14 ao 19. Por que Deus separou o Sol das estrelas se o Sol é uma estrela de pequena grandeza? Por que será? Vamos descobrir umas coisas muito interessantes sobre isso. A Lua, ela está mais ou menos 384.404 quilômetros de distância daqui. Comparado com o Sol, que está a 147 milhões de quilômetros, entre 147 milhões e 152 milhões de distância da Terra, 384 quilômetros, quase que dá para ir a pé. Tão pertinho. E as estrelas no plural. Interessante, né? Por que isso? Vamos observar primeiro uma comparação aqui. Essa ilustração aqui onde está escrito Sol na parte de cima, tem uma representação como se fosse uma melancia, o Sol. Aonde está escrito Terra, uma jabuticaba. E onde tem um pontinho do lado escrito Lua, seria uma ervilha. Essa é a proporção ilustrativa do tamanho do Sol com relação à Terra. A melancia é o Sol. A jabuticaba, a Terra. A ervilha é a Lua, o satélite da Terra. E aí, essa ilustração na parte de baixo são os planetas orbitando em volta do Sol. E a Terra está aí embaixo. Veja que realmente é muito interessante. Mas entrando então nas estrelas, no plural, vamos analisar alguns fatores. Primeiro, cada estrela é um sistema solar. E cada sol tem seus planetas. Por isso que no verso 1 está dizendo: criou o Senhor Deus os céus. E lá no Apocalipse 12:12, alegrai vós, ó céus, que neles habitais. Né? Ficou livre do diabo. Mas aí os que habitam na terra e no mar. Nas próximas aulas estaremos vendo quando que aconteceu essa batalha direitinho. Quando, como e por quê, em detalhes. Segundo detalhe, eu acabei de comentar, né, os céus habitados. E o terceiro detalhe, além do Sol. Aí mencionado como estrelas no plural. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jó, do lado de Salmos. Jó, capítulo 38, verso 31 e 32. Ali Deus faz algumas perguntas para Jó. Perguntas muito interessantes. A primeira delas: poderás tu prender ou atar a cadeia das Pleiades? A cadeia das Pleiades é conhecido claramente por todos e pela ciência como uma constelação de touros, composta de 7 sóis girando em torno de um sol maior. Isso se chama Alcione. Alcione simplesmente é 25 vezes maior do que o nosso, que já é uma melancia comparada com a jabuticaba, que é a Terra, com a jabuticaba, que é a Terra. Eles giram
todos esses sóis com seus planetas orbitam no sentido anti-horário em volta de Alcione, o maior sol dessa constelação de Touros. E Deus, quando disse, apareça o sol separado das demais estrelas, porque ele estava nesse momento, da mesma forma que ele já tinha deixado a Terra sem forma e vazia, ele estava também complementando a constelação de Touros, nesse momento, colocando o nosso Sol, para que então esses outros planetas que tem em volta do nosso Sol pudesse ter a sua orbitação normal. A pergunta que Deus fez pode ser vista por várias conotações. Perguntou para Jó se pode atar, segurar a cadeia das Pleiades, esses 8 sóis. Em primeiro lugar, o Deus que faz essa pergunta nos mostrou, lá no livro de Josué, quem quiser conferir, no capítulo 12, capítulo 10, verso 12 ao 14, que ele parou, Deus parou, não só o Sol e a Lua, como lá está relatado, por quase um dia todo, mas o universo inteiro, porque essa orbitação de planetas, a Terra em volta de si, cada planeta em torno do seu eixo imaginário, gira em torno do seu eixo imaginário. Os planetas giram em torno do Sol. E esse sistema solar gira em torno de um Sol maior, composto de vários outros sistemas solares que, de forma articulada assim, está todo o universo. Aquela parada que aconteceu ali, Deus simplesmente parou o universo. Ele estava demonstrando, tanto para os anjos caídos, especialmente para Lúcifer, o diabo, que era o responsável, número 1, por aquele sofrimento de Jó ali, aquela angústia de Jó, e Deus estava mostrando o que Jó não podia entender das perguntas, o diabo sabia de cor e salteado o que Deus estava querendo dizer. Ele simplesmente põe o pé no freio e para o universo, basta ele querer. Ele aumenta, ele diminui, ele tem poder para fazer o que ele quiser. E é um Deus de amor. E com amor nos deu livre-arbítrio e nos quer manter debaixo desse livre-arbítrio. E deu fé para Jó superar tudo aquilo. O nosso pequenino Sol está vinculado dentro dessa constelação de Touros e seus diversos planetas, como eu já disse. E esse dia ficou conhecido na ciência como o dia perdido. O dia que Deus mostrou o seu poder de forma impressionante. Um segundo ponto que eu queria questionar é que o destruidor, como eu disse agora mesmo, envolvido no sofrimento de Jó, presta atenção nisso que eu vou dizer. Jesus disse bem claro que esse indivíduo, desde o princípio, remontando o período anterior à criação, a formação do planeta Terra, que é o verso 1, princípio, esse cara mente. O destruidor mente. Usa a pior arma. E ele, sendo o único que viveu ao lado de Deus e conhecia o suficiente para usar de um fato que aconteceria nos nossos dias, 21 de dezembro de 2012, o ano passado,
e levou aquela muvuca de gente lá para a Chapada dos Veadeiros para se esconder do fim do mundo. Todo mundo conhece a história, não quero aqui nem questionar detalhes sobre isso, mas o grande culpado disso, Lúcifer, já então naquele tempo, já traçou o seu plano. E o seu plano envolvia claramente o projeto de ir lá nos Incas, nos Maias, nos Astecas, especialmente os Maias, e contar uma mentira. A mentira de que quando o sistema solar entrasse nos anéis de fótons de Alcione, e isso a ciência comprova que aconteceu, a Terra entrou totalmente nos anéis, completou a entrada nos anéis de fótons de Alcione, que são anéis radioativos, com cometas e asteroides altamente radioativos, completou essa entrada no dia 21 de dezembro de 2012. E ele mentiu para eles que eles escreveram nos seus calendários, nos seus escritos, considerados sagrados para eles, que o mundo ia acabar por causa disso. Tem sentido, porque um pequenino asteroide desse é muito maior do que a Terra em sua maioria. Muitos asteroides, cometas, etc., começaria, evidentemente, a cair daqui e dali, na Terra, Rússia, Brasil, em qualquer outro lugar, não importa. A mentira é que o mundo ia acabar. O fato da Terra ter entrado ali é fato. Mas usar uma verdade que ele tinha meios de conhecimento para prever isso, para saber disso, veio sabendo disso, por isso mentiu para essas civilizações antigas, é um fato. Agora, mentir que o mundo ia acabar e fazer a muvuca que fez e faz direto, ele não só fez, como faz e vai continuar fazendo, enganando as pessoas, tentando marcar dia, hora. E Jesus foi claro, o dia, a hora, ninguém sabe. Nem o Filho como homem sabe. É somente o Pai divino e o Cristo glorificado. Mas vai ter o dia e a hora, com certeza. Mas a prova é que Deus está no controle. Sempre esteve no controle. E nada aconteceu e nem vai acontecer antes que Ele determine, que Ele realmente autorize. Aqui está mais ou menos uma ilustração. Ver se eu consigo mostrar. Aí estão o nosso Sol lá embaixo e o Alcione lá em cima. E os demais sóis com seus planetas em volta. Temos aí o Atlas, a Taigeta, temos aí o Coete, Maia, todos esses sóis, 7 sóis, girando em torno do conhecido Alcione. O Maia, o Merope, a Electra, a Taigeta, o Atlas, o Coele e o nosso Sol com seus planetas em volta, orbitando em sentido anti-horário em volta de Alcione. A segunda pergunta, lá do livro de Jó, do capítulo 38, verso 31, também muito interessante. Ou poderás soltar as cadeias de Órion? Olha que coisa mais interessante, né? Falamos de
falsos profetas. Em algumas civilizações antigas pregaram, iludidos pelo destruidor, algumas falsidades baseadas em alguns fatos, e a mentira veio junto. E é mesmo assim que ele faz. Ele entra na vida da pessoa, ele nunca chega só com mentira. Ele põe um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira, aí gera a conhecida baderna, que ele é especialista, bagunça religiosa, bagunça espiritual, bagunça emocional. É o que ele sabe fazer, bagunça na vida das pessoas. Mas teve uma profetisa que viveu nos nossos dias, morreu em 1915, e num dos livros que ela escreveu, intitulado Vida e Ensinos, página 110 e página 111, tem até uma pintura lá, na página 110, se não me falha a memória, onde na página 111 ela fala que viu uma nebulosa em Órion. Essa constelação que Jó, nós estamos vendo em Jó, essa senhora, que nasceu no final do século XIX, e entrou no século XX, foi morrer no século XX, ainda no século XIX, ela teve essa visão. E é o que eu acho muito interessante, que o primeiro telescópio criado com capacidade para ver e fotografar Órion em detalhes e confirmar o que ela tinha dito, que lá tem uma grande nebulosa, e dentro dessa nebulosa a cidade santa vai passar com os justos e o Senhor dentro dela vindo em direção à terra. E por ali os anjos passam para ir e vir à terra. A nebulosa de Órion. Nós estamos falando das três Marias. E aquela estrela que tem no meio é exatamente a nebulosa de Órion. Na Folha de São Paulo, em 1900, na década de 60, entre 61 e 63, a Folha de São Paulo noticiou a criação desse telescópio de 200 polegadas, que pela primeira vez pôde ver e fotografar Órion, e o título da reportagem era A Grande Nebulosa de Órion. Que coisa mais impressionante, né? Uma pessoa que viveu no século passado, no século XIX, nós estamos no século XXI, viu isso. E aqui Jó também, sendo perguntado para ele se ele podia soltar as cadeias de Órion, né? Alguém disse um dia que na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Em Jó, no capítulo 38, no versículo 19, tem uma pergunta muito curiosa. Observe lá. Deus pergunta para Jó: onde está o caminho para a morada da luz? Você sabe, Jó? E logo em seguida Deus entra mostrando a constelação de Órion. E essa profetisa, lá na frente, confirmou que é o caminho passa por ali. Curioso isso, né, meus irmãos? Meus amados. Muito interessante Deus chamar mortais como nós, cheios de defeito, e como um barro mole, quando a gente aceita Ele em nossa vida, Ele nos molda e nos prepara para fazer a tua obra.
cumprir a missão que nos tem confiado. Aqui nós temos a ilustração da constelação de Órion, vista do leste sempre, as Três Marias na diagonal. Lembra daquelas 3 pirâmides de Quéops, no Egito? Elas estão as 3, a ponta de cada uma delas está alinhado com essa constelação, de forma perfeita. Mais tarde estaremos falando sobre isso nas próximas aulas. Uma outra curiosidade aqui, você olhando para o leste, em cima aí você está vendo a constelação de Órion. Logo abaixo você vê uma estrela bem brilhante, que é o planeta Marte. E logo abaixo, então, dessa estrela que ofusca e brilha diferente das outras todas, você vê aí 7 sóis. Exatamente a constelação de Touros. Você só não vê o 8º sol, que no caso seria o nosso, porque ele está à noite. Nós estaríamos no ocaso. A segunda pergunta, no verso 32 do capítulo 38. E guiar a ursa com seus filhos? A ursa que ele aqui comenta é conhecida também como a ursa maior. Ela é vista sempre, quanto mais ao norte, melhor você vai ver. Quanto mais ao sul, mais difícil de ver a ursa maior. Ela centraliza direto no norte. E a ursa maior, como eu disse, no norte é bem vista. O cruzeiro do sul, quanto mais ao sul, melhor você vai ver. Simplesmente aqui nós temos, nessa ursa maior, a constelação composta de 7 sóis também, os principais, sendo que 4 deles são considerados os mais colossais do universo. Por isso pergunta, né? Quem segura? Quem pode guiar? Só Deus, né? Como nós vimos anteriormente. Só Deus. A ursa, se você olhar para cima, estando no norte, sempre no hemisfério, à vista do hemisfério norte, ela é vista desse jeito aí. Essas 4 que está circulado em cima, a ursa maior lá na ponta, guiando as menores. Meus amados, meus queridos irmãos, que Deus realmente abençoe a mim e a você, nos guarde, nos proteja, e que naquele grande dia, eu e você, todos nós, possamos ser contados entre aqueles que habitam nas mansões eternas. Possamos marchar para dentro dos portais da cidade santa, porque Jesus vai voltar e veio para buscar eu e você. E precisamos nos preparar para isso. E a volta de Jesus, que é a maior esperança, é o maior impacto informativo da palavra de Deus no evangelismo proposto para mim e para você, para o mundo ao nosso redor, é o motivo que sustenta e alegra a nossa fé.
eu queria convidá-los para uma oração. E na próxima aula, nós estaremos estudando os outros